tudo bem? Aqui é o professor José. Hoje um vídeo de reflexão. Como em outros vídeos que eu faço, alguns eu já tenho mais ou menos o que eu vou falar, mas recentemente eu tenho feito bastante coisas que me inspiram, né? E esse também é um exemplo. Até aproveitar e fazer uma observação que também acho que faz um tempinho já que eu não estou fazendo vídeo no mato, né? Eu vou retomar. Isso é decorrente das chuvas e também dos horários que mudou o meu, né? Que antes eu tinha período livre, agora foi preenchido em questões de serviço, então vai ficar um pouco mais difícil, mas eu vou tentar, dentro do possível, voltar a fazer vídeos no mato, porque são vídeos que eu gosto, é um espaço que eu gosto de fazer, né? Quando a gente iniciou a página, eu sempre fiz vídeos na mata, né? Bom, antes de a gente começar o nosso vídeo de reflexão, pedir para vocês seguirem @JuliaJuniorPersonal, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Kawaii, no Tidis e agora aqui também no canal no YouTube. Bom, a reflexão que eu trouxe hoje, na verdade, eu acho que eu nunca tenho um título certo, né? Mas eu acho que a gente poderia pôr se valorizar e mudar as atitudes. Não sei, podemos no decorrer da reflexão a gente pode de repente mudar o título. Eu quis hoje conversar com vocês da gente saber se valorizar quando muitas pessoas não querem a nossa companhia, né? Eu vou contar uma história que quando eu estava já me preparando, me arrumando aqui para fazer o vídeo, me veio na cabeça, falei, eu vou começar com ele, né? Que é o seguinte: há muito tempo atrás, tá? Há bastante anos atrás, não sei se 10, 15 anos, não me recordo, mas era na época da faculdade. Eu fui convidado para fazer um evento numa unidade de saúde, né? Aqui no bairro. E fui fazer tudo certinho, aí tinha o público do bairro, tudo, que a maioria é idoso, e eu dei uma atividade bem simples mesmo, de alongamento, tudo, né? E aí eu fiz a atividade, pus música, tudo, aquela coisa toda, e aí num dado momento, eu até coloquei alguns idosos para deitar, tudo, mas não tinha como, aí depois eu descobri que não tinha como, por causa da mobilidade deles, tudo, mas que é normal, a gente comete erros, tudo, não tinha como a gente saber, né? E aí, ao encerrar a atividade, eu até comentei com a pessoa que me convidou, eu falei, eles não podiam levantar, nem sabia. Aí ela pegou e deu a seguinte resposta: você é professor, você tem a obrigação de saber. Diante dessa resposta, eu fiquei meio sem responder nada. E isso ficou muito no meu coração, essa mágoa, né? E eu acabei não conversando mais com essa pessoa. E aí, recentemente eu conversei com ela novamente, com essa pessoa, comentei essa situação e ela ignorou. Então é uma coisa para a gente pensar que muitas vezes a gente vai... as pessoas que... aquela famosa frase que nossos pais falam, que quem bate esquece, mas quem leva o tapa não esquece. E parece que hoje é normal você ser mal criado, você destratar o outro, né? E aí quando a pessoa teve essa atitude, eu parando aqui para analisar, eu falo, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me afastar. Porque eu tentei, dentro do possível, manter um vínculo de amizade e tudo, e no final eu era o errado. Então a gente tem que pegar, se valorizar e mudar os ciclos, mudar as coisas, sabe? Se é uma pessoa que você vê que não vai te fazer bem, que não vai te ajudar em nada, então vamos seguir outro caminho, sabe? E aí, se a gente der um exemplo de uma situação já positiva, eu fui num casamento, fui convidado para ir num casamento de um amigo meu desde 2011, a gente tem amizade, né? Realmente é uma pessoa que dificilmente a gente se vê muitas vezes, mas é aquela pessoa que, se acontecer alguma coisa eu precisar, provavelmente ele vai vir me ajudar. E uma situação que me deixou até
Eu não esperava, né? Foi o seguinte, eu fui pro casamento, tudo, na igreja, tudo, e aí ele pegou, quando ele chegou, né, deu um abraço nele, tudo, aquela coisa toda. Aí ele pediu pra. Aí acho que ele falou com a moça da cerimônia e pediu, né? Que aí ele me chama de Guga, né? Que era meu apelido, né, na época da faculdade. Aí a moça falou, Guga, ó, vem aqui, o noivo quer que você se sente em um lugar especial. Eu, na minha cabeça, o que eu faria? Você ia sentar no fundo, que eu sou meio assim mesmo. Fico lá escondido. Ele fez eu ir sentar lá na frente. Então, você vê que são duas coisas diferentes, onde uma pessoa pegou e te tratou mal sem necessidade, foi grossa, e outra pessoa que a gente tem amizade, mas que essa outra pessoa também tinha uma amizade. Aí essa pessoa aqui que fez questão que você fosse no casamento dela e fosse sentar lá na frente. Enquanto que essa pessoa que você tinha amizade pegou e foi extremamente grossa. Então, são dois pontos para a gente pensar, sabe? A gente analisar. Muitas vezes a gente fica querendo bater na mesma tecla, quer ficar na mesma coisa, e esquece que muitas vezes não adianta você ficar com aquela pessoa, querendo tentar ter uma amizade com aquela pessoa que a pessoa não quer. E muitas vezes as próprias situações da vida mostram pra gente que não é pra gente estar com aquela pessoa, sabe? Tem situações que acontecem que, tipo assim, dá tudo certo, e acabou, era pra ser. Tem situações que tá tudo errado e a gente fica tentando, muitas vezes não é pra ir mais, pronto, sabe? Então, é uma coisa pra gente pensar, que muitas vezes a gente precisa se respeitar, se valorizar e falar, ó, não tá dando certo, então deixa quieto, vou seguir meu caminho. Porque se não tá dando certo, porque não é pra ser. Se não é pra ser, então vamos fazer o que tem que fazer e acabou, sabe? Porque a gente tem essa mania, muitas vezes, de querer ficar batendo na mesma coisa. E muitas vezes não é pra ser, sabe? A gente é teimoso e quer continuar, quer continuar, quer continuar. E não é pra ser. Se fosse pra ser, tinha dado certo, sabe? Então é uma coisa para a gente parar e pensar um pouquinho. É preferível muitas vezes a gente pegar e deixar quieto as coisas, seguir outros caminhos, buscar conhecer outras pessoas, do que você ficar naquela mesma, naquele mesmo pensamento, né? Então esse seria o recado de hoje. Abrir mão muitas vezes de pessoas que não nos fazem bem, que acaba estando lá só nos fazendo mal, que só tá, né? Só vai nos entristecer, né? E pegar e seguir nosso caminho, sabe? Largando mão de algumas situações, porque não vai valer a pena. A gente vai só se estressar. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Continuem nos acompanhando em outros vídeos e até o próximo vídeo. Tchau!